Fala pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo ligado aqui no Voltando à Base. É mais uma vez um prazer muito grande ter você aqui conosco e eu tenho certeza que mais uma vez o tema é extraordinário. Hoje nós vamos falar da falsa igreja, aquela que vem com cara de igreja, jeito de igreja, forma de igreja, enfim, assuntos de igreja, mas muitas vezes ela não deixa de ser ali uma falsa igreja. E obviamente nós vamos conectar isso ao programa passado, onde nós conceituamos, né, o que é a igreja, como é que funciona, como é que começou a igreja, o que é a igreja na essência. E hoje nós vamos aí falar do clone da igreja original, né, a igreja na sua origem, e aí o que a gente vê hoje em dia a gente vai tratar agora, neste momento. Então é importante, desde já, você clicar aqui em inscrever-se, clicar também no sininho de notificações e mandar aí o seu recadinho, deixar a sua mensagem, participar conosco no site, né? Isso é muito bom. E não esqueça também, se possível, compartilhar com seus amigos, familiares, enfim, para que a gente possa aí continuar aqui fazendo um trabalho relevante, produzindo um conteúdo de qualidade para vocês. E hoje, com certeza, é mais um dia desses, de conteúdo de qualidade. Então, vem comigo e vamos começar, já vamos direto ao ponto. Nós vamos fazer um breve comentário aqui do último programa, que nós falamos aí da origem das igrejas, né? A gente tentou, ou da igreja em si, que vem da palavra eclesia, foi utilizado pelos gregos, era utilizada pelos gregos para definir, né, um grupo ou uma reunião de pessoas, uma assembleia, né, um grupo de pessoas que estavam ali em torno de um mesmo assunto, público, civil, enfim. E a gente vê que houve ali, né, o pessoal no início ali da igreja, quando mataram, né, o Estevão, e desencadeou ali uma perseguição àqueles que professavam a fé em Cristo. Esses daí saíram, dispersaram, né, foram para outras regiões, e nós tratamos aqui do ponto, né, em que a gente viu Filipe, que era um dos 7 diáconos, instituído ali pelos 12 apóstolos, né, que tratavam ali os judeus de fala grega, onde eles trabalharam ali indo para fora daquele ambiente ali de Jerusalém, e começaram a falar para outras pessoas, né, que falavam grego, e a palavra grega, eclésia, foi utilizada ali, né, até pelo próprio Filipe, pelo próprio Lucas, perdão, o termo grego, eclesia, se referindo aí ao grupo de pessoas que estavam tanto em Jerusalém, quanto depois também ali em Antioquia, né, uma cidade importante da região, da época. E se você perdeu, dá uma olhadinha no programa anterior, que você vai entender melhor tudo isso que eu estou falando até aqui, e eu estou só contextualizando para que a gente possa aí tratar um pouco mais sobre questões, né, fazendo um comparativo da igreja, o que era a igreja em si, e da origem da igreja, para o que a gente está vendo e vivendo hoje, se isso de fato é uma igreja ou é a falsa igreja, e assim por diante. Então, a gente vai ver ali o Filipe, né, evangelizando um etíope, que até então as pessoas entendiam ali que para ser de Deus precisava ser judeu. O etíope não poderia ser nunca, porque ele não poderia ser circuncidado devido às suas condições físicas, né? E o Filipe apresenta ali o batismo para este etíope, o eunuco, e ele acaba ali se entregando a Cristo, se batizando, né? E o Filipe aí acaba sendo documentado como, vamos dizer assim, o primeiro judeu a substituir o ritual hebraico, né, trazendo ali a boa nova do cristianismo e trazendo como este ritual de início, de iniciação, né, o batismo, ao invés agora da circuncisão judaica e, né, da ida ou da frequência ao templo em si. E só conectando aqui as ideias, e por que mataram Estevão, né? Porque Estevão estava falando exatamente sobre essas coisas, né? Quando Estevão falou assim, olha, vocês não sabem que Deus ele não habita em templo de mãos de homens, né? Feito por mãos de homens. E esse também é aqui um argumento muito utilizado e defendido pelos desigrejados, né? Aquelas pessoas que aí romperam com a igreja, que se decepcionaram com os homens que estão aí nas lideranças das igrejas, e aí hoje eles têm um grupo aí muito grande aqui no Brasil de desigrejados, né? Ou seja, por algum motivo aí entenderam que não era para ser o que a igreja está dizendo que é para ser na origem, né? Então a gente já trata dois assuntos até aqui,
misturando um no outro, e a gente fica até um tema já aqui, eu acabei de lembrar disso agora, e a gente já fica um tema para um próximo programa para falar, né, mais precisamente aí dos desigrejados. E desigrejados, esse povo que hoje não frequenta igreja, dizem que a igreja é eles, né? Ah, a igreja sou eu sou a igreja, Deus está comigo, aquela coisa toda. Porém, né, isso já aqui se desconecta totalmente, até esse movimento dos desigrejados, a questão do que a gente tratou aqui conceitualmente do que é da origem da igreja. Então a gente vê que o que era chamado de igreja era justamente a reunião. Então, quer dizer, a própria essência da palavra grega, né, ali referida à igreja, né, utilizada para se referir à igreja, ela é justamente a comunhão, é a reunião, o ajuntamento de pessoas em prol de um ponto comum, né? Enfim, e aí o Estevão, quando ele diz isso para os judeus ali ficam, né, assim, bastante descontentes ali com aquela declaração, porque era indiscutível, né, o ponto onde a prática do judaísmo, ela acontecia de estar no templo, né, de adorar no templo e de fazer a circuncisão. E agora o cristianismo, né, como o próprio Filipe, tratando isso de uma forma muito mais profunda, dizendo, olha, a gente não vive mais a prática do judaísmo. E você vai ver, por exemplo, o apóstolo Paulo tratar isso no livro de Romanos e em tantas outras epístolas aí, tratando dessa questão, né, do judaísmo que estava ali entranhado ali, né, no movimento ainda de Cristo naquele momento ali. E aí a gente vê que o Estevão, né, primeiramente trazendo seu discurso de que não era mais a questão do templo agora, e na sua sequência isso gerou lá gerou uma dispersão e as pessoas acabaram saindo da região. O Filipe já em outra região, né, falando ali sobre Jesus, sobre o batismo, tudo, rompendo ali com a tradição hebraica, né, do templo da circuncisão. E aí a gente vê se desenhar uma nova história. E aí o Lucas, ele vai dizer, o evangelista, né, ele vai dizer, que escreveu o livro de Atos, ele vai dizer que aquele grupo, né, tinha uma igreja em Jerusalém e o povo acabou se reunindo como igreja, né? Eu vou ler o texto aqui para você. Em Atos, capítulo 11, né, dando continuidade ainda, ele diz assim, olha, notícias desse fato, da conversão do etíope, por exemplo, né, chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Então, assim, você já tinha o termo grego utilizado a reunião de pessoas, né? Então já não era mais ou a sinagoga, ou o templo, ou os judeus, né? Então já não era mais um grupo de judeus simplesmente ali. Aí ele continua dizendo, né? Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, olha só, se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então a gente percebe aqui que a origem da igreja, quando o Lucas, né, ele vai se referir a um grupo já externo agora ao grupo que estava em Jerusalém, ou à igreja que estava em Jerusalém, ele olha e fala assim, olha, os irmãos, o Paulo e o Barnabé, eles se reuniram com a igreja, né? E quem eram a igreja? Aqueles que o Senhor ia acrescentando conforme a pregação do evangelho ia acontecendo, conforme a aplicação, conforme o ensinamento sobre Cristo ia acontecendo. E isso ia acontecendo que as pessoas iam se juntando cada vez mais, e aí aquele grupo, aquela assembleia, aquela reunião é chamada assim então de igreja. Obviamente, não tem a característica, né, da igreja de hoje, que hoje uma igreja constitui-se, vamos dizer, legalmente, quando se tem de fato um lugar, um espaço, né, adequado, onde a instituição ela necessariamente ela precisa ter, né, uma documentação, enfim. Então, obviamente que a gente não está falando deste tipo, desta organização de igreja, quando a gente está falando aqui da igreja original, né? A gente está dizendo que as pessoas se reuniam. Daí para frente, quando hoje é necessário o agrupamento de pessoas, é necessário também fazê-lo de forma adequada com as leis vigentes, né? Então, estou dizendo isso porque às vezes os desigrejados, né, vão dizer assim, se você vai a um lugar que tem CNPJ, então não é uma igreja, é uma empresa, né? Enfim, não que muitas igrejas não sejam hoje verdadeiras empresas, né?
Mas, na verdade, a gente precisa tratar o assunto com muita sobriedade, com muita clareza, né, com muita responsabilidade. Então, a gente está trazendo aqui argumentos, fatos importantes que demonstram, que mostram, que apontam, né, a unidade ali, a reunião de pessoas conhecidas ali ou chamadas então de igreja ou eclesia, né? Aqueles que estão juntos ali. E aí o texto aqui em Atos 11 ele diz, né? Assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Então o intuito principal aqui a gente vê é que o que que eles faziam, né? O que que os apóstolos faziam, o que que os diáconos faziam? Eles ensinavam a muitos. Então, um dos princípios, dos pilares de uma igreja é reunir-se para ensinar ou para aprender. Então, é importante que você esteja numa igreja e que você aprenda, né, sobre o cristianismo. Então, é importante que a gente não simplesmente vá a algum lugar, mas que a gente se reúna em algum lugar para falar de Cristo e aprender de Cristo. Hoje, muitas igrejas sólidas, igrejas tradicionais, igrejas antigas já, relativamente antigas, e que têm os seus próprios seminários, os seus cursos de teologia, né, que buscam ali a sistematização da questão teológica como um todo, né, preparando os seus líderes, e que assim deve ser, né, deve organizar, deve ensinar, sobretudo ensinar o povo, né. Você vê que Deus ele faz uma referência a em relação a este assunto de aprender ou de conhecer, né, ao profeta. Ele diz assim para um profeta do Antigo Testamento, ele fala assim: olha, o meu povo ele perece por falta de conhecimento. Então é importante que aqueles que se achegam a Cristo conheçam quem ele é. Então a gente começa a entender que existem princípios, né, inegociáveis e imutáveis sobre a questão de igreja. Então nós temos uma origem de uma igreja de homens cheios do Espírito Santo, homens de Deus que ministravam sobre a vida de outros, falavam do cristianismo, estavam ali naquele momento rompendo com toda a tradição judaica, então com toda a tradição religiosa, não só religiosa, mas social, enfim, toda aquela estrutura da sociedade, né, tanto judaica quanto grega, quanto romana também, naquele momento do cristianismo, eles começaram a viver um novo efeito, né, um novo movimento, chamado aí mais tarde de cristianismo, inclusive pelos de fora da igreja, historiadores, e que nós também vimos aqui no Voltando à Base. Então vale a pena você voltar e procurar os nossos vídeos aqui, ok? Enfim, e também lá em Antioquia, onde estava Paulo ou Saulo e Barnabé, aconteceu algo muito extraordinário, né? O que que aconteceu lá? Foi lá que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Então, quando é que chamaram este povo de cristão? Como é que deu origem ao cristianismo, né? Então, um grupo de pessoas reuniam-se, juntavam-se em assembleia para ensinar de Cristo, e este movimento de pessoas reunidas para falar de Cristo desencadeou, né, e foi chamado por terceiros de foram chamados de cristãos. Por quê? Porque se reuniam em nome de Cristo, porque se reuniam como Cristo fazia, Cristo se reunia com as pessoas, Cristo se reunia na sinagoga, Cristo se reunia na rua, Cristo se reunia nas casas, enfim, ele se juntava com pessoas, um grupo de pessoas. A gente vai ver na história aí que vira e mexe, haviam multidões atrás de Jesus. Aí alguns desigrejados até querem aí utilizar alguns textos bíblicos isoladamente para justificar, né, que igrejas eram em casas, né? Igrejas realmente elas começavam em casas, né? Mas não faria sentido nenhum ter eleito ali 7 diáconos para organizar a igreja se fosse numa casa, né? Já é um dos pontos aqui que a gente vê essa estrutura, né, ou essa ideologia dos desigrejados, né, as pessoas que acham que não devem estar reunidos, que não devem estar com a igreja, ou serem a igreja, ou estarem junto com o povo, né, já cai por terra, porque a gente consegue perceber claramente aí que realmente houve aí uma estruturação, né, um ajuntamento de pessoas a tal ponto de causar discussão e debate entre eles, como a gente viu no programa anterior, no livro de Atos, né, os judeus de língua grega e os judeus de língua hebraica. Aí teve que os discípulos intervir e falar assim: olha, para servir lá as viúvas, para tratar
do povo, vamos eleger aqui entre nós, aqui separar e escolher, né, 7 homens de Deus e tal, aquela coisa toda. Então, de fato, não era simplesmente um movimento ou uma reunião ou um culto doméstico, como tratamos aí o culto nos lares. Ok, pessoal, então a gente está contextualizando aqui o que de fato é a igreja. Então, realmente era um grupo de pessoas ou vários grupos de pessoas que se reuniam em nome de Cristo, que eram chamados de igreja, foram chamados de igreja ali no Novo Testamento, no início no Novo Testamento, e essas pessoas foram chamadas cristãos. Então eles se reuniram lá, e eu quero pontuar aqui que, como estou dizendo aqui, como nós lemos aqui no livro, né, que em Antioquia os discípulos foram chamados de cristãos. Então a igreja, ela não é romana, ela não é presbiteriana, ela não é batista, ela não é assembleiana. A igreja, ela é universal, e não é universal do reino de Deus, mas universal no sentido de ser total, ampla, de receber pessoas de todos os povos, né? A igreja original, esta igreja que se reunia falando de Cristo. E aí, a partir deste momento, né, a gente aqui vai abrir a porta para aprofundar-se ainda um pouco mais sobre este assunto, onde a gente vai tratar ou entender que existia uma igreja que era a igreja de Cristo, no modelo de Cristo, e uma igreja no modelo dos homens. E esta igreja do modelo dos homens, ela não começou agora, ou há 20 anos, ou há 50 anos, com as igrejas neopentecostais, né? Então, a gente percebe aqui, eu vou trazer um texto bíblico para voltarmos à base, para você ver que interessante, né? Que dentro da própria igreja já fundada pelos apóstolos, já começou ali a existir um movimento de eu não sei se a gente pode chamar aqui de desorganização, mas um modelo ali onde pessoas já estavam assim deturpando, né, o princípio do que era estar reunido como igreja. Né, perderam ali o princípio. E por quê? Por conta da influência da cultura da época. Então, à época, haviam vários oradores, pessoas que ganhavam dinheiro nas praças, falando, explicando assuntos, falando de filosofia. E algumas pessoas deste movimento, desta cultura, né, converteram-se aí, ou pelo menos entraram, ou adentraram, ou participaram, ou foram aí para os movimentos da igreja, da eclesia, e começaram a participar ali de uma forma semelhante ao que faziam fora, né? Então, quando eles perceberam que eles tinham a capacidade, a eloquência, a retórica, né? Quando eles tinham a capacidade de oratória muito bem definida e poderiam ali falar, e como falavam de filosofia e de assuntos da vida e de uma forma que eles ganhavam para isso, eles começaram a querer implantar esse sistema na igreja. Então, olha que interessante. Então, homens esclarecidos, inteligentes, né, começaram a estar dentro das igrejas, dentro da reunião de pessoas, e queriam estabelecer ali novos paradigmas, né, ou novas, como é que a gente vai dizer aqui? Novos costumes, né? Eles estavam querendo implantar o seguinte: olha, se lá eu falo e ganho para falar, para palestrar, então aqui eu também quero ganhar para palestrar. Eu estou dizendo de 2000 anos atrás. Mas isso nos soa com uma similaridade, com uma naturalidade, com uma familiaridade tão grande, né? Porque hoje quantos e quantos homens e mulheres não querem estar nas igrejas, verdadeiras ou falsas, palestrando e ganhando seus belos cachês, não é? Dificilmente você vai levar alguém à sua igreja convidado para poder ministrar ou para palestrar e que isso vá sair de graça, né? Já temos programas aqui onde eu coloquei valores aqui, né? Pessoas famosas neste meio gospel, que eu chamo de movimento evangeliquista, não Igreja de Cristo, que cobram aí 15, 18 mil, 20 mil reais. E tanto faz ser aquele que vai palestrar ou aquele que vai cantar. E era contra esse tipo de gente que o apóstolo Paulo vai orientar o seu jovem pastor Timóteo deste movimento que estava acontecendo ali na igreja onde Timóteo estava. Ou seja, né, havia ali invasores corruptos e que tinham por desejo a riqueza. E eles estavam dizendo ao povo que eles precisavam cobrar para isso, né? Porque eles já faziam isso lá do lado de fora. Mas Jesus não cobrava, o Paulo não cobrava, o Pedro não cobrava, o Filipe não cobrava, o Estevão não cobrava.
Então, aqueles que outrora eram de fato ali os fundadores ou os pais da igreja, e aí eu não estou falando da filosofia, não estou falando da patrística, eu estou falando de literais, né? Aqueles que de fato ali, os que deram a luz ali, juntamente com Cristo ali na igreja, trabalharam lá, entregaram sua vida, inclusive. Estes homens estavam ali por um propósito e outros já estavam entrando ali junto naquele mesmo segmento, né, onde juntavam-se pessoas, mais uma vez, não eram em casas, eram locais públicos, onde as pessoas se reuniam, ok? E aí, o que que acontece? Aí o apóstolo Paulo manda uma carta para o jovem pastor Timóteo, dizendo para ele o seguinte, fala assim, Timóteo, se alguém ensina falsos ensinos. Doutrina é ensino, né? Tem gente que confunde muito isso, eu vou até abrir um parênteses aqui. Às vezes você conhece alguém que é de alguma igreja evangélica fundamentalmente, e as pessoas vão dizer assim, como é a doutrina lá na sua igreja, né? Na minha igreja a doutrina é essa, na minha igreja a doutrina é aquela. Outros ainda dizem, tal igreja não tem doutrina. Outras ainda dizem, né, tal igreja a doutrina é muito rígida. Doutrina não é de igreja. Doutrina é ensino. Nós cristãos deveríamos compartilhar da doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, ok, pessoal? O ensinamento da doutrina, que é o ensinamento, né, do partir do pão, da comunhão, enfim. Mas é outro assunto. Mas olha só o que Paulo diz. Paulo fala assim: Timóteo, se alguém ensina falsas doutrinas, se alguém não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus e com o ensino que é segundo a devoção, este é orgulhoso e nada entende. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Se tem alguém ensinando na igreja, mas ele não concorda com a doutrina de Cristo, e ele não ensina segundo a devoção, quer dizer, se não é uma coisa espontânea, se não é algo que ele faz porque entende quem é Cristo, porque ele está fazendo gratuitamente, e ele está fazendo por chamado, por vocação, se alguém não está fazendo por isso, o Paulo diz assim, esta pessoa ela é orgulhosa e ela não entende nada do que está falando. Mas é interessante porque nós estamos falando agora de um grupo de pessoas que está reunido como igreja e que Paulo diz que as pessoas estão nessa carta, nessa igreja, ensinando uma doutrina que ela é falsa. E aí, obviamente, o intuito aqui é a gente fazer um contraponto sobre a igreja original e a igreja falsa. Então, quais são as características da igreja falsa? Primeiro, ela ensina uma falsa doutrina. Então, doutrina, só para ficar bem claro que eu comecei a falar e acabei não terminando, doutrina que as pessoas hoje utilizam e chamam de doutrina, na verdade, é um conjunto de regras e normas de cada igreja, de cada instituição, de cada ministério. Elas chamam de doutrina, não é doutrina. Aquilo é, na verdade, o livrinho, são dogmas, é o que eles entendem que é certo, que é errado, colocam lá e chamam de doutrina. Porém, a igreja cristã ela deveria viver na doutrina dos apóstolos, ok? Enfim, então o apóstolo Paulo começa a tratar aqui, e é alguém que estava lá, né, se reunindo na igreja de Antioquia, que foi chamado de cristão a primeira vez. Este Paulo agora, depois de fundar a igreja, depois de um tempo, depois de experiência, depois de entender, de compreender e fundar várias igrejas, ou seja, vários núcleos de pessoas que se reuniam em nome de Cristo, inclusive, né, nomeando ali pastores e líderes ali naquelas localidades, naqueles grupos, né, assim, fazendo com que seja destruído novamente o argumento dos desigrejados, de que igreja somos nós. O que ocorre? A gente percebe que existem de fato dois tipos de doutrina, a sã doutrina de Cristo e a falsa doutrina, e que a sã doutrina ela deve ser ensinada segundo a piedade, segundo a devoção, segundo a vocação, e não segundo qualquer outro sentimento. E aí o apóstolo Paulo continua falando destes que estão ensinando a falsa doutrina, o seguinte: este tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Quer dizer, não conhece a doutrina, a sã doutrina, e fica ensinando coisas que não tem nada a ver e buscando ali contenda por palavra, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade.
os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Olha que negócio extraordinário. Então, a gente tem aqui o modelo da igreja primitiva, a gente tem o modelo da igreja original, a gente tem pessoas que estavam ali dando sua vida como Estevão, né, porque proclamava o cristianismo. Esta pregação do cristianismo gerou morte, num segundo momento a dispersão na sequência, e essa dispersão não gerou acovardamento, porque as pessoas continuaram a pregar sobre Cristo. O Filipe, que era um dos 7, converteu pessoas no caminho, o eunuco, como nós já citamos aqui e no programa anterior. E agora o apóstolo Paulo trata com essas pessoas dizendo, olha, essas pessoas que estão com a falsa doutrina, eles não sabem de nada. Eles não querem pregar por piedade, então eles não sabem de nada. Só ficam arrumando confusão, a mente deles está corrompida, elas não estão na sua totalidade, na sua integridade, a mente está corrompida e esses caras pensam que a piedade é fonte de lucro. Quer dizer, eles pensam que por eles falarem de Cristo, eles merecem ganhar um salário, eles merecem ganhar um dinheiro. Eles entendem agora, e o apóstolo Paulo está tratando com essas pessoas. Preste atenção como não parece, né, os dias atuais aqui. O apóstolo Paulo tratando com o jovem pastor Timóteo, dizendo para ele que tinha pessoas dentro da igreja com uma falsa doutrina, pessoas essas que arrumavam confusão, que tinham suspeitas malignas, pessoas que tinham um interesse por controvérsias, que essas pessoas tinham a mente corrompida, que elas não estavam vivendo a verdade e que elas pensavam que a piedade é fonte de lucro, ou seja, eu vou falar de Cristo para eu ganhar um dinheiro. E aí eu vou abrir outro parênteses aqui, né? Quantas pessoas hoje não estão envolvidas nas igrejas exatamente com este perfil, com esta característica, né? Então eles alugam grandes lugares, eles fazem grandes palestras e aí compram a sua primeira casa nos Estados Unidos, a sua segunda casa, o seu jatinho, o seu jatão, o seu helicóptero, o seu carro importado, os seus seguranças, né? E por quê? Porque o objetivo, muitas vezes, é exatamente esse que o apóstolo Paulo está tratando, né? Pessoas que pensam que a piedade é fonte de lucro. Ou seja, né, a devoção a Cristo é fonte de lucro. E aí a gente vai ver o Paulo tratar disso. Olha só o que ele responde. Ele fala assim, olha, de fato, Timóteo, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Então, quer dizer, ele desqualifica qualquer tipo de lucro que possa vir. Ele diz que a piedade ou a devoção com contentamento, quer dizer, eu vou fazer tal coisa e estou contente, isso me traz contentamento, trabalhar pela devoção, pela piedade, por fazer para Cristo. Então, quando eu entendo que eu estou fazendo isso por vocação, por chamado, por piedade, por devoção, então eu tenho ali uma grande fonte de lucro, mas este lucro não é financeiro. Então Paulo está combatendo os homens que estavam na igreja e que por palestras dadas queriam receber grandes quantias. Coisa que acontece exatamente hoje, que a Bíblia condena. Por isso que eu digo que se nós pegarmos as escrituras, trouxermos sobre a mesa e jogarmos luz sobre ela, ou seja, ampliarmos o que está escrito, divulgarmos, compartilharmos o que as escrituras dizem, certamente nós seremos negligenciados, calados, ou até mesmo expulsos, né? Por isso que a gente vê uma condição de igreja hoje que é muito parecida com essa do Timóteo, que Paulo está tratando, que é uma igreja que está exatamente nesta condição, de pessoas que têm uma boa retórica, têm uma boa eloquência, têm uma boa oratória e tratam, né, de falar e acham-se ali, como que a gente vai dizer ali, né? Merecedores de obterem lucro com isso. O que a Bíblia está condenando veementemente, né? O que a Bíblia está dizendo, olha, não é por aí. E para você entender de novo, para você entender completamente, eu vou voltar aqui no verso 5 que diz assim, ó, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. E de fato, a piedade com contentamento, ela é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos.
Então você vê como Paulo combate com palavra, né, aquele movimento que estava acontecendo na igreja primitiva, de pessoas que estavam achando que eram merecedoras de ganhar. E quantos nós não conhecemos hoje, né? E diz, não, mas eu vou fazer a palestra, mas eu tenho que ganhar mesmo, né? Porque temos até um pastor meio famosinho aí, eu não vou dar crédito aqui, né? Mas é do mundo gospel, é extremamente famoso aí. Ele fez um debate com outro pastorzinho famoso também aí, e aí eles disseram: não, é lógico que eu tenho que ganhar com o evangelho, porque eu paguei, né? Eu paguei para estudar, então eu preciso receber. Quer dizer, as pessoas entendem hoje, ou elas pensam hoje, que pastor é profissão, que é um meio de vida, né? Como é que eu vou ganhar a minha vida? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Ou até ainda acham que é um meio de ascensão social, né? Então, o pastor ele precisa ganhar dinheiro. Ele precisa estar bem vestido, né? Quando você vai hoje aí a uma congregação evangélica, geralmente, você vê pessoas que, obviamente, mesmo sem ter o conhecimento de quem são os membros daquele lugar, os frequentadores, né, facilmente conseguem identificar o pastor, porque geralmente o pastor é aquele que está mais bem vestido e que tem as suas abotoaduras de ouro, os seus prendedores de gravatas de ouro, né, os seus ternos extremamente caros, né, os seus sapatos, enfim, as vestimentas são as melhores possíveis, né? E aí eu me lembro que quando Jesus estava lá com Judas, o pessoal que foi prender Jesus falou assim pro Judas: olha, fala pra gente aí qual que ele é, que a gente não sabe quem ele é, porque não havia diferença nenhuma de Jesus com os seus seguidores, né? Eles andavam todos ali no mesmo nível, inclusive social. Então, para não perder aqui o fio da meada, o que nós estamos tratando aqui, né? Então a gente tem a igreja primitiva, a gente tem a igreja original e a gente tem a falsa igreja, que já estavam com pessoas falsas ou pessoas corrompidas e longe da verdade, que queriam ganhar dinheiro com a pregação do evangelho. E Paulo diz: olha, o evangelho não é para ganhar dinheiro, o evangelho, assim, com piedade, você fazer a obra aqui com devoção, isso é uma grande fonte de lucro de fato, né? E porque nós não trouxemos nada e nós não vamos levar nada, então se você tiver o que comer e o que vestir, fica bem, fica tranquilo. Como é que a gente vai ler isso aqui hoje, né? Porque é um outro texto aqui que, entendendo o seu contexto, ele desestrutura, ele desmonta, ele aniquila totalmente a teologia da prosperidade, que hoje em dia é tão falada, né? Tão pregada, tão ensinada pelos mesmos pregadores eloquentes, pelos mesmos pregadores aí que têm aí o privilégio de desenvolver ou ter desenvolvido aí a sua retórica, oratória. E são homens que tratam, né, do assunto de uma forma que quem vê pensa: preciso realmente prosperar e caminhar segundo este camarada, porque o caminho deve ser este aí. E aí, obviamente, a gente está vendo que não, né? Então, mais um texto aqui do Voltando à Base, que se a gente falar assim, será que vão ler lá em outra igreja, em outro lugar, vão ler? E dificilmente lerão este texto, principalmente lugares onde nós temos aí verdadeiros lobos, né, com peles de ovelha, junto com as ovelhas, e que só estão lá para ganhar o seu dinheiro, para ganhar o seu sustento, ou até mesmo para enriquecer com o dinheiro das ovelhas. Mas o importante é a gente voltar à base, o importante é a gente olhar para as escrituras, voltar à base, e é por isso que eu estou aqui fazendo este programa e convidando você a entender e a fazer a sua reflexão a respeito do que é a igreja primitiva, a igreja original, daqueles que morreram, aqueles que se empenhavam, aqueles que pregavam, né, aqueles que rompiam com o contexto religioso, né? Por que hoje nós não vamos fazer isso, né? Porque se aquele tempo originalmente e legitimamente havia o movimento judeu, né, que tomava conta daquele momento ali, e aí este movimento, houve ali um rompimento com este movimento, por que nós não vamos romper com um movimento evangeliquista, né, que existe hoje no país? Então, isso não quer dizer que você vai abandonar, brigar, questionar, enfim, mas que você vai se posicionar, você vai se questionar, você vai procurar entender se a sua igreja é uma igreja que de fato ela está vivendo o cristianismo na íntegra, a igreja original, a igreja primitiva, ou se ela está já fazendo este tipo de atuação, ou seja, pessoas que vão palestrar dentro das igrejas com o intuito meramente ou praticamente, né, envolvido aí com a questão de lucratividade, né, dentro da igreja. E aí, continuando ainda o mesmo texto,
Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui, ó. Deixa eu passar aqui. Ele fala o seguinte. Deixa eu só mudar aqui. Ele diz assim, ó, no verso 9. Porque de repente você pode me perguntar assim, né? Eu acabei de ler aqui, né? Por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Então, eu não estou dizendo que você tem que parar nisso e ficar com isso. Eu só estou dizendo que se você for pobre, está tudo bem. Você não precisa ser rico, milionário para ser um evangélico ou um cristão. E nem ao contrário, você também não precisa ser um pobre, desgraçado, que não tem onde cair morto para ser um cristão. Né? Então, assim, tanto o pobre quanto o rico são aceitos no reino de Deus, no reino de Cristo. O que Paulo está combatendo são aqueles homens que estavam ali usando da piedade, da devoção, do chamado, da capacidade de fala para ganhar dinheiro com suas palestras. E é isso que ele condena e ele diz para Timóteo, Timóteo, se tu tiver que comer e que vestir, filho, tá tudo certo, fique bem com isso. E aí talvez você vai me perguntar, então não pode ser rico na igreja? Vamos ao texto. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Então o apóstolo Paulo ele não condena o camarada a ser rico, mas ele diz, olha, os que querem, os que estão vivendo isso, os que estão buscando isso, os que têm desejo nisso, podem se dar muito mal. Acompanhe comigo o raciocínio. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então ele não está tratando aqui de alguém que pode ou não ter. Ele vai tratar nesse mesmo texto aqui de rico. Ele só está dizendo que é o seguinte, que nós não podemos estar motivados pelo dinheiro. Então, quando eu faço a piedade sem qualquer interesse financeiro nisso, então essa piedade agrada a Deus e eu falo da sã doutrina. Agora, outros que não falam da sã doutrina têm a mente corrompida e só estão na igreja ou nas igrejas com o intuito de buscar ali um retorno financeiro. E isso seja na pregação, no canto, isso é inadmissível segundo a Bíblia. Então, se você conhece pessoas assim, se de repente a tua igreja é uma igreja às vezes grande e que ela paga grandes nomes do evangelho, pergunta lá para o seu pastor, pergunta para a tesouraria, quanto é que vocês estão pagando para o fulano vir pregar aqui? Né? Se eles estão fazendo isso, pagando para pessoas estarem aí ministrando com vocês, então eles estão vivendo aqui contrário ao que diz a Escritura. Porque a Bíblia condena esse tipo de atitude aqui, clara e objetivamente. Ok, pessoal? E aí ele diz ainda assim, olha, algumas pessoas por cobiçarem dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Quer dizer, o desejo por ter dinheiro, muitas vezes, aquelas pessoas causaram grandes males a elas, ou seja, tiraram elas ali, né, inclusive do caminho da fé. Por quê? Porque só pensavam em dinheiro. É diferente hoje em dia? Eu sou pastor. E cada vez que eu falo que sou pastor, geralmente as pessoas atribuem isso de uma forma negativa a um cenário negativo. Né? Então eu tenho sempre que dizer para todo mundo: olha, eu sou pastor, mas eu não tenho salário da igreja, eu não vivo da igreja, eu não como da igreja, eu não tenho participação financeira na igreja, eu não tenho ajuda de custo da igreja. Né? Então, assim, a gente precisa sempre estar falando isso, por quê? Porque as pessoas acham que a gente tem aí, né, que pastores, de modo geral, vivem essas condições financeiras, inclusive aí muitos, a gente vê na TV, né, vê nas mídias sociais, muitos têm fazendas, cabeças de boi, né, verdadeiros impérios imobiliários, e tudo isso com dinheiro de quem? Do fiel. Compram TV, né, compram estações de TV, com dinheiro de fiéis, rádios com dinheiro de fiéis. E para que eles usam as rádios do dinheiro dos fiéis? Para comprar mais coisas e ganhar mais dinheiro com o dinheiro dos fiéis, com a rádio que os fiéis compraram. Enfim, é um baita de um sistema aí que, né? Bom, e aí o apóstolo Paulo, ele chega, ele olha toda essa desgraça, né, de pessoas corrompidas, pessoas que não têm a verdade, que estavam na igreja, e ele fala para Timóteo: combate isso, né? Não aceita isso não. E no final ele vai dizer assim, ó: você, porém, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso que estão fazendo e busque a justiça, busque a devoção, busque a fé, busque o amor, a perseverança e a mansidão. Então, ao mesmo tempo que temos dentro da igreja, ou das igrejas, ou de algumas igrejas, ou de muitas igrejas, né, os lobos em pele de cordeiro, aqueles que buscam o trabalho da piedade, da devoção, por recompensas financeiras, nós temos aqui, por outro lado, a própria Escritura refutando esse tipo de comportamento e orientando, não para que o Timóteo saísse, né, mas para que o Timóteo fugisse deste movimento dentro da igreja.
Então o Paulo estava dizendo assim, olha, se na tua igreja os caras estão indo lá para ganhar dinheiro, sai de lá, não fique lá, não fique junto com pessoas, saia do movimento, não é abandone a igreja, vá a uma boa igreja, vá a uma igreja que persevere na doutrina dos apóstolos, uma igreja que tenha pureza, uma igreja que tenha piedade, né, uma igreja que seja segundo a palavra de Deus, ok, pessoal? E detalhe, né, o que é importante aqui também tratar? Nós estamos falando do falso ou dos falsos mestres, da falsa doutrina. A falsa doutrina é aquela que parece com a sã doutrina, né? Quem tem mais de 35 anos, lembra-se aí dos produtos do Paraguai, né? E chamávamos de produtos falsos. Então você tinha um tênis de marca importado verdadeiro e você tinha um outro aí que era é, uma imitação, né? Então, quer dizer, qual é a diferença? É difícil. Quando você, às vezes, de repente já teve aí o desprazer de pegar uma nota de dinheiro falsa, né? Alguém te passou aí algum dinheiro aplicando um golpe e você aí desapercebidamente, por não ter muita capacidade de discernimento sobre isso, acabou pegando uma nota falsa. Então, o que é uma falsa doutrina? É uma falsa nota. O que eu estou dizendo aqui? Que a falsa doutrina, ela tem as características da sã doutrina. Então você tem homens falando da piedade, falando de Deus, falando da palavra de Deus e se autoproclamando homens de Deus, mas que te expõem às falsas doutrinas. Então é importante você discernir, você ter as técnicas necessárias para identificar a nota falsa e o falso profeta e a falsa doutrina. E isso, obviamente, vai ser com aquilo que vimos também aqui, né, onde Paulo estava com Barnabé ensinando. Se você não aprender de Cristo, não aprender a sã doutrina, dificilmente você vai identificar a falsa. Então, é importante não somente você estar numa igreja, mas estar numa igreja de qualidade. Numa igreja em que você não tem os pastores corruptos, né? Uma igreja onde você tem pessoas que são honestas, pessoas corretas, íntegras e que possam ali apresentar para você o trabalho verdadeiro. E onde a falsa doutrina está? Dentro da igreja. O Paulo acabou de dizer aqui isso para Timóteo. Ok, pessoal? E ele fala assim, finalizando a carta, né? Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, guarda o que foi confiado a você. Evite as controvérsias, as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Olha isso que ele está dizendo aqui. Paulo estava dizendo assim, olha, lá na igreja tem pessoas que estão ensinando falsamente ou ensinando um falso conhecimento. De novo, é o que eu acabei de explicar aqui agora. A falsa doutrina e o falso conhecimento, eles têm cara, têm cheiro, têm jeito de boa doutrina, de bom conhecimento. Então, a falsa doutrina, o falso conhecimento, então não adianta ou não é o suficiente você estar numa igreja, ou não é o suficiente você ouvir sobre Deus, não é o suficiente você ouvir sobre conhecimento. É importante, na verdade, que você conheça, né, o que é de fato esse conhecimento e essa doutrina. E olha o que ele diz aqui, né? Olha só. Deixa eu ler de novo. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Ideias contraditórias são falsamente chamadas de conhecimento. Ideia contraditória não é conhecimento. Professando essas ideias contraditórias, alguns desviaram-se da fé, né? Poderíamos aqui citar mais uma vez os desigrejados que por ideias contraditórias, né, eles caem no que é falsamente chamado de conhecimento e hoje não estão em igreja nenhuma, não estão congregando em lugar nenhum, contribuindo com o evangelho em lugar nenhum, vivendo aí, né, um desvio de fé. E aí ele termina aqui, e eu termino aqui também, dizendo ali, né, o Paulo acaba o seu texto aqui dizendo: a graça seja com vocês, esta etapa aqui. Então, é isso que eu gostaria aqui de compartilhar com você neste programa, trazendo para você aqui pontos importantes de diferença entre a igreja original, né, a igreja no seu sentido mais amplo e profundo e limpo do que é ser a igreja, desta igreja que conhecemos hoje, que muitas vezes está praticando exatamente isso que Paulo comentou e tratou lá na vida do Timóteo,
que é, né, a inserção de pessoas que estavam com um falso ensinamento, uma falsa doutrina e um falso conhecimento. Então eu acho que agora você já tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de base, né? Volte à base para poder você examinar o que está acontecendo na tua igreja e você tomar as suas próprias decisões. Como digo sempre, você não precisa ficar com o que eu digo, mas eu quero aqui poder contribuir para que você possa abrir a mente, compreender melhor e que você possa procurar uma igreja verdadeira que tem o trabalho pela piedade, pela devoção, pelo chamado, um trabalho que não espera recompensa, um trabalho de homens e mulheres verdadeiros, homens e mulheres comprometidos com uma fé genuína, como era o apóstolo Paulo, como era o Filipe, como era o Timóteo, como era o Estevão. Então é isso que eu quero trazer para você hoje e quero pedir para que você possa compartilhar este conteúdo, se é que ele foi importante para você, se acrescentou na sua vida, se aumentou um pouco mais a sua convicção, se ajudou você a enxergar as coisas com clareza. Então eu quero convidar você a estar conosco no próximo programa, na próxima quarta-feira e hoje ainda compartilhar este link, este programa e não deixar de entrar também no nosso perfil no Instagram, o @prmarcosfracácio, né? Participe lá, siga a nossa página no Instagram, é importante também, para que o Instagram possa compartilhar o nosso conteúdo com o maior número de pessoas possível. Ok, pessoal? Então, muito obrigado pela sua participação até aqui, que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.